Bem-vindos a mais um episódio do HanabiCast, começando bem direto aqui. Temos os nossos participantes de sempre, o Skander, do Play de Perne, e temos o nosso convidado especial. Posso dizer que é o nosso chefe também. Pode se apresentar, Arjun? Opa, eu definitivamente existo. Essa é a minha apresentação. Tá. Ok. Ah, ok, né? O tema do episódio de hoje vai ser um pouco mais complicado pro YouTube, mas a gente fez o nosso melhor aqui, gente. Criamos termos novos e tal, pra ver se não é derrubado, se a gente não toma nenhum tipo de denúncia, sabe? Do YouTube. Mas a gente vai comentar sobre HCNs de Visual Novel, você sabe, né, cara? Pessoal, vocês, né, falam, nossa, desnecessário, não deveria ter. E em parte tem razão, tem vezes que não deve ter mesmo não. Mas a gente gostaria de apresentar aqui bons cenas de bons visual novels que são populares ou não, que nós consideramos boas, a gente vai comentar o que a gente acha que faz uma HCN ser boa ou não, e a gente vai citar algumas delas e argumentar em cima por que não consideramos ou consideramos elas boas. Todo mundo aqui terá a liberdade de contra-argumentar ou de concordar, e eu espero que esse episódio seja curto. Eu falei isso umas 3 vezes já nesse ponto e nunca foi curto. Fica aí o mantra. Quem quer começar agora? Pode ser vocês também? Ah, pode ser sim. Bom, primeiramente, eu acho que uma coisa que é importante de dizer é o que seria uma HCN boa ou ruim pra gente, né? E assim, pelo menos pra mim, a HCN é uma coisa que é uma convenção na mídia de visual novel. E por mais que pessoas que não consumam tanto acabam enxergando como apenas um pornografia pura e simples, e muitas vezes de fato é, ah, também é verdade que muitas vezes essas cenas são muito importantes para solucionar ou representar algum momento importante na história. Como muitas das histórias são calcadas em romance, ter uma consumação a partir de um ato é uma boa forma de criar um clímax na sua trama. Mas algumas obras fazem um pouco melhor e outras fazem um pouco pior. Algumas HCNs de fato são importantes para representar esse laço entre os personagens. Outras vezes a HCN só aparece porque tem que ter. E outras vezes aparecem algumas aberrações pelo caminho. É, Aham. eu não me julgo como expert em literatura erótica. Não sei se alguém aqui se julga, sinceramente. Então eu não tenho Então uma. você não leu Romance Hot bastante, né? Eu não li Top 10 do Kindle. Kindle. Eu não li top do Kindle o suficiente, né? Talvez as moças que supostamente estejam acompanhando esse episódio podem analisar melhor do que eu. Mas assim, de vez em quando a escrita por si só, a prosa como é escrito a cena, transparece a qualidade positiva ou negativa, né? Então a escrita em si também seria algo importante. Outra coisa que. Enriquecendo também o ponto do escândalo, foi mal atrapalhar, À mas vontade. enriquecendo o ponto dele, que até agora tudo que ele falou eu concordo, mas eu queria acrescentar isso logo pra eu não poder repetir o que ele falou, sabe? É que. ah, Peraí que eu dei uma travada agora. Uma coisa que eu vou avaliar bastante também nas obras que eu vou pegar vai ser justamente o quanto a HCN ela combina com o resto da obra, o quanto ela se mistura bem com o que você leu antes até chegar nela e o passar depois. Se ela aparece muito de repente, parece que não aconteceu, ou seja, se ela, muito praticamente se ela foi colocada lá só por tabela mesmo para dizer, olha, tem que ter uma HCN aqui, vamos jogar uma qualquer e dane-se, sabe? Ou se ela tem de fato na sua relevância como também, como eu comentei, se ela se mistura, se ela não causa incômodo, aí tipo, beleza, porque a trama parou para ter isso aqui? Eu vou avaliar isso bastante também nas obras que eu vou trazer. E eu imagino que todo mundo aqui também faça algo similar. Eu acho que isso é muito mais importante do que avaliar se ela é necessária ou não. Para a maioria dos casos, pelo menos. É porque entra nesse ponto, né? Tipo, algumas obras têm a questão do tom que você acabou de citar. De vez em quando um personagem ele age de uma certa forma, mas na HCN ele não parece o mesmo personagem. Isso gera uma certa dissonância com o resto da Também. trama. Aí você sente que talvez aquilo ali esteja apenas por estar. Uhum. Mas Já que assim, nós decidimos aqui mas não só isso, mais né? uma coisa Eu para só vou comentar citar ainda, mais alguma coisinha, né? Tipo, a própria arte em si, né? No final das contas, é uma visual também. novel. A gente não pode só analisar a escrita.
O próprio visual, a própria maneira como é executada também é muito importante. Então não dá pra ignorar, né? Uhum. Alguém tá algo a acrescentar ainda? Alô, mundo? Aí Alguém acho tá que algo não a tem ninguém acrescentar? para acrescentar, não. Não. Pelo menos Ok, concordo tudo com bem. tudo que foi dito aí. Tá, já que a gente já definiu aqui todas as nossas regras, por assim dizer, ah, eu posso começar então, certo? À vontade. Ou alguém mais quer começar? Ok. Fique à vontade. Eu vou começar comentando que eu trouxe duas obras para cada situação. Duas obras com Eu HCNs fiz. boas e duas obras com HCNs que eu considero ruins. Começando com as boas, começar com o pé direito, eu queria trazer uma que o Standard vai concordar comigo. Watch Album 2. Que, ao menos quando eu penso no capítulo introdutório, eu não conheço nenhuma visual novel, e muito provavelmente eu não vou conhecer, dificilmente, que usa de HCM tão bem no capítulo introdutório quanto o Watch Album faz. Porque, sem dar um spoiler grande, eu vou deixar os entornos de lado, mas digamos que ela é muito essencial para o clímax da obra. Muito mesmo. É do clímax daquele capítulo. Tanto que é uma coisa que nem o anime cortou. Ele fez questão de deixar lá, mas obviamente sem parecer um hentai. Sabe? Parecia realmente uma coisa mais íntima. Porque mesmo no jogo, com as descrições, também parece íntimo. É uma coisa que misturou tão bem na narrativa que você não tem como dizer que se importar e também você pode até gostar da cena. Porque ela é de fato não só necessária, como também é essencial para o fechamento da obra e da satisfação para quem está lendo. Porque de fato ela é uma coisa tão redonda, tão bem colocada, tem uma relevância muito grande quando ocorre, né, no final do jogo, que quando você chega no final, você percebe o quanto aquela cena é impactante para todos os personagens. Então, é uma que eu gostaria de dar um enfoque aqui já de cara, que é uma coisa que uma das cenas que eu mais adoro em White Album inteiro de 80 horas. É isso. Ah, mas e quanto ao resto do jogo? Porque tem o Closing Chapter e o Coda, né? Algumas delas eu dei contra, eu não vou mentir, mas não foram todas. Algumas eu realmente parei para lê-las, mesmo quando você pensa no lado erótico, elas cumprem seu papel. Né? É uma coisa que eu posso elogiar bastante, Dobra. É, Agora, pode falar isso. sim. Eu só ia dizer que o White Album, o 1 e o 2, ele tem a questão de ser uma obra muito emotiva, os personagens são muito. As emoções um elemento que é muito importante na trama. E muito dos sentimentos dos personagens, os conflitos, eles não são ditos explicitamente. Muitas vezes são passados pela própria música. E como uma obra de drama e romance, os momentos onde acontecem HCNs, eles também representam uma conclusão e uma consumação de uma relação entre personagens. Então, o White Album 2 ele consegue ter uma justificativa boa para ter HCNs. Eles representam momentos de Exatamente. clímax importante para os personagens, para a trama geral. E não só isso, por exemplo, você citou o introdutório, que vai ter uma HCN só, que vai ser basicamente todo o conflito da obra. Você tem um closing com outras personagens, então essas HCNs elas vão ter papéis diferentes, de acordo com cada rota. E principalmente no Coda, eu não vou citar explicitamente o que acontece, mas existe uma inversão de um papel de uma HCN em uma das três rotas principais. E, então até uma brincadeira na maneira como você interpreta essa cena. Porque nessa rota em específico, ao invés de ser uma consumação, ela vai ser até uma certa forma de penitência, até uma certa forma de descarregar uma culpa. Então, o White Album 2 ele consegue brincar bem com esses elementos de HCN para representar os sentimentos dos personagens. Concordo plenamente. Então, assim, se fosse para definir, ao menos uma das obras mais populares, que o pessoal mais conhece, qual delas tem melhores HCNs, eu sem dúvida responderia Watch Album 2. A outra obra também que eu gostaria de trazer, que daqui só o meu chefe, o grande Erd não leu, é Hentai Prison. É uma obra da Kirupo, não tão popular assim, eu imagino, fora do Japão, mas Hentai Prison não tem muita HCN, apesar do nome, porque o Hentai ele vende outra coisa do japonês, ele não vende pornografia, apesar de também ter esse sentido.
O ponto que eu queria chegar com o Hentai Prison é que já nas HCNs mais normais, ele tem muitas HCNs com tom de comédia, com tom de humor. E tem uma em específico que eu queria muito trazer aqui, porque eu tava me cagando de rir quando eu li, que é aquela que você tem na rota da Chisato com a freira. Tu sabe qual é, né, Ergen? Sim, sim. Cara, cada vez que eu. É que assim, eu vou dar só um pouquinho de contexto, e dado o contexto, sem muito spoiler, vocês vão saber o que eu tô falando, mais ou menos. Vão ter uma imaginação aí. O protagonista, o Shuichiro, ele não é alguém. Ele não é alguém que. Não é uma pessoa que se comunica muito normalmente. Ela tem várias dificuldades que comunicação com pessoas normais não tem. Então tem coisas que. Ela é tem uma situação que é bem parecido com o espectro de autismo, se eu puder dizer. É uma coisa que eu até conversei com outras pessoas também. Porque ele tem uma certa dificuldade em ler as pessoas, mesmo que elas sejam bem claras. Ele não entende muitas coisas difíceis, tem sempre que explicar para ele. Então, a obra ela explora isso bastante, principalmente na rota principal dele, que é onde tem o clímax do personagem. Mas o autor também, os autores da obra, né, que são mais de autor, se aproveita bastante disso também em algumas HCNs. E uma delas é a da Freira, que ela é psicopata. Então, vamos ter uma cena, que agora dando contexto de fato, o protagonista ele tem que fazer sexo com essa freira, que é também uma das chefes da prisão, dos setores da prisão. E quando ele tenta fazer, tem um problema. Ele é uma pessoa que tem um fetiche em ser exibicionista. Isso é uma coisa que está na sinopse. Então ele não consegue ficar duro. É o que ela propõe. Ela começa a ensinar para ele um pouco de aula sexual para ver se ele consegue ficar excitado. Só que a cada vez que ele faz alguma coisa, ele dá uma descrição que, quando você tá tocando a música de HCN, né, às vezes fala uma coisa que ela só olha para ele com uma cara meio arregalada, com uma cara de surpresa, e a música para. Aí quando você ouve, já logo volta a música. Então tá sempre esse timing cômico enquanto ele tá falando alguma coisa, tipo, bem sensível, e ela tenta guiar ele, porque ela também é uma pessoa bem psicopata, então ela tá tentando manter o controle, sabe? Se ela estivesse tentando controlar ele naquele momento. Então, tem até um diálogo que eu vou mandar aqui no nosso chat, o Scandalo vai colocar na tela, que não é nada de explícito, mas quando ele passa a mão no lugar dela para dizer assim, olha como é que é bem raspado e tal, e o Shuichiro, ele só fala, nossa, é meio áspero, parece a barba do meu pai. Ela começa a tipo falar, nossa, pode parar de procurar a cara do seu pai na minha fona, sabe? Então assim, tem vários momentos assim que eu ri pra caramba. E se não bastasse isso, ela volta depois, no after da Grand Route. E também tem uma cena muito engraçada com ela, envolvendo o Shuka. Mas isso aí já é outra coisa que eu não vou falar. Mas Hentai Prison tem muita HCN que eu ri bastante. Eu requeri de outro comentário aqui. Enfim, aqui eu trouxe aqui minhas duas obras que eu considero ter boas HCN. Tem algo a acrescentar, ou Arjuna? Bom, eu só ia fazer um mini complemento sobre Hentai Prison. O que eu acho interessante da obra é que ela brinca muito com temas em relação a essas coisas sexuais. Não é só pelo nome, né, Hentai Prison. Mas tem uma sequência que eu não posso falar porque é spoiler. Mas quem jogou Grisaia já deve imaginar, né? Que é o final de Grisaia. O pós-obra, né? Porque tem o final em si de Hentai Prison e tem o pós, o epílogo. É inteiro envolvendo Grisaia, só que de um modo melhor feito, digamos assim, entre aspas. Agora, em relação a obras que fazem de bom modo, só vou citar uma dessa obra, já que é a minha foto de perfil, né? Tsukihime. A da Rota da Arco-Age eu gosto bastante. Ela traz todo o complemento do que é o tema da personagem, a questão da impureza, da aproximação que tem dela em relação ao Shiki, que é algo que é bem comum no Naso, né? O Mahoyo ele faz bastante com a questão da lua. No à toa que isso não foi cortado em si do remake. Do Foi remake. colocado como subtexto, né? Mas ainda tá lá. Você consegue interpretar isso. E eu queria que tivesse mais cenas assim de Tsukihime, mas não. Aquilo ali é só uma exceção. Inclusive tem até a questão, né, da relação dos dois ser muito perigosa, ele é uma coisa que varia, é uma relação que varia em ser muito agressivo e ter um romance muito forte, né?
Então a própria Gacine dela tem Sim. uma natureza que ela não é linear, né? Uma coisa que eu acho interessante em relação a esses temas, que estão nas outras HCs, né? Mas eu não acho elas tão bem feitas quanto essa, é justamente o trabalho da natureza do Chique. É mais fácil você perceber isso lendo a obra sem essas cenas, né? Mas caso você ler elas, você consegue interpretar mais ou menos como é o personagem. Algumas HCs ele quebra o psicológico e ele faz sexo surpresa com uma personagem, né? Vamos utilizar essa expressão pra ninguém ser banido. Em outras ele fica com dor de cabeça, na outras ele mostra o fetiche do personagem e por aí vai. Agora, outra. Minha nossa senhora. Vou tirar logo de cara, né? Rance. Rance é a franquia que tem mais cenas sexuais bem escritas. Porque você tem todo tipo de variação. Você tem cena de comédia, cena com tom afetivo. Tem Rance 10 em si, né? Que é uma bizarrice à parte. Que tá cheio de nuance dentro do jogo. Tem até uma mecânica, né, no jogo. E tem até com o Rance se ferrando, que é o que muita gente reclama, né? Que o Rance normalmente faz esse tipo de coisa e nunca se ferra. O Rance 6 tem Race ele se 6 tá ferrando. aí, né? Quem sabe, sabe. Peak Fiction. Pra aqueles que sabem, sabem. Mas o problema de visual novel, justamente sobre essas cenas, né, já que vocês pegaram esses contextos, é muito pela escrita. Mesmo que eu citei da Arcade, eu acho que a escrita é ruim. Tudo bem que nem tudo vale a pena de escrita, eu concordo que algumas vezes a emoção, se ela for sentida, já vale. Né? É tipo coerência em obra, sabe? Eu não É. acho que uma obra ser coerente faz dela boa por si só. Se ela não for emotiva, não vale de nada. Por isso que eu digo que Kanemoto tem uma cena muito boa. Tem um carinha aí do Hanabi que pode confirmar. O amante de irmãs, né? Um grande copículo. E é, ela é fundamental para segmentar o relacionamento desses dois. Principalmente porque, dando né, uma sinopse de Kanemoto, é sobre um garoto, né, ele tem a irmã, e ela passa por muitos problemas de saúde. Então vai se segmentando como ela vai se recuperando ou ela vai piorando. Depende das suas escolhas durante o jogo. E o momento em que toca justamente essa HC é como o White Album 2 faz numa rota de uma personagem. É no ponto que um personagem quebra. Ele já não aguenta mais o que ele tá fazendo. E aí rola a cena. Então eu acho muito bem feito, principalmente porque o Tanaka Romio, ele é um bom escritor desse tipo de coisa. Eu nunca pensei que eu fosse elogiar sexo em uma visual novel. Mas ele escreve bem. Ele é um bom escritor nesse sentido. E é isso. Não tem muito mais que eu posso falar. Agora é que mais falta. E você, Elber? O que você traz à mesa? Então, vamos lá. Então, eu não sei se você conhece Totono, You and Me and Her, Kimi Nossa, Tokanojo. acabou já, acabou. Assim, Não, cara, o eu já li inesperado do futuro. várias Vai com lá, Benny, HC, defende. mas essa eu senti, eu tava lendo, eu falei, meu Deus, absurdo cinema. Basicamente, Totono começa como um galguê normal, tem até a personagem que é a melhor estudante e tal, e do nada aparece uma personagem lá, que é meio maluquinha, meio dentador, como se chama, né? Ela inclusive, protagonizou o tema. Aí vai seguindo, acontece umas coisas. Eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente esse jogo inspirou Doki Doki, né? O famoso Doki Doki Literature Club foi inspirado por Totono. E tem O uma autor disse cena dessas. que não jogou, Oi? né? Não sei se é tão Sei inspirado, lá. porque é bem Enfim, inspirado. bem, popularmente é dito que é inspirado, mas enfim. Também não sei. Enfim. Que ele acabou com o meu argumento, vai explicar. Fui Tome pego na Eu só fake quis... listagem. Não, eu só quis Perceba. citar aqui que o Dan Salvato, né, explicando, ele confirmadamente já disse que não jogou Totono antes de falar dessa obra. Ela é muito inspirada em Moon RPG. Esse que é Doki Doki é muito nessa questão. Então quebrou meu Mas, argumento, mas Questão de quebra de quarta enfim. parede, né? mas, mas, cara, as obras são iguais, É em muito algumas parecido partes. também. Eu assumi porque são muito parecidas em certos pontos, mas enfim, tá bem, não muda muita coisa. Mas continuando, Totão as coisas, história. Aí acaba tendo muitos HCM. E as HCM de Totão são principalmente muito longas. Eu acho, pessoalmente, eu acho elas longas. E tem uma em específico que não é que ela é tão importante para a história que você não consegue pular. Ela é como se fosse uma cinemática.
a legenda vai passando, você não consegue pular. Normalmente, as outras HC no jogo são tudo. Essa em específico, você não consegue pular. E ela, assim, ela te deixa em estado de choque. Eu, pessoalmente, fiquei em estado de choque quando eu tava lendo, porque... Não, como pode dizer muito spoiler? Mas vamos dizer que é outra coisa. Eu nunca vi uma obra fazer nesse nível. E é basicamente sobre Totoma. Agora, sobre outro que eu gosto bastante, como o R já disse, eu gosto bastante das de Hens, que acho elas bem engraçadas. Matt corre, digamos assim, ele é bem popular por isso, mas também tem várias situações engraçadas, tanto é que o Lance derrota os personagens, basicamente assim, num esquema de Matt corre, ou faz vários esportes e tal. Eu gosto bastante, que acho que essas são bem curtas, a música, tanto das HC normalmente é muito famosa, que é o tema do Hens, muito boa, aliás. E basicamente isso, as de Hens eu gosto bastante, são bem engraçadas, tem umas versões de papel, como a Edna disse também. No Kit Kou também tem esse papel. Enfim, acho que tem muitos engraçados, eu pessoalmente gosto. Inclusive, Ah, eu vou até hum, aproveitar que você citou Hensy. Hensy também tem uma questão interessante, porque por mais que ele tenha nascido mais como uma paródia, e principalmente nos primeiros jogos ele é bem mais agressivo, com o passar dos jogos, a maneira como ele se relaciona com certos personagens vai mudando. Então, a partir das HCs você consegue perceber como a personalidade do Hensy vai mudando e como a relação dele com outros personagens também vai mudando. Porque Hensy começou com uma paródia justamente desse RPG de ação, desse mundo de ação, tudo isso, medieval, e até hoje em muitos secais você acaba vendo isso. Normalmente sempre tem um protagonista bonzão lá, que vai, derrota o reino mal e tal. O Hensy justamente começa com uma paródia que... Só que o cara não é esse bonzão, herói bonzão, ele é um herói meio duvidoso, um anti-herói, como diriam atualmente. Nunca E errou. também uma coisa que eu acho engraçado no Zense é que alguns jogos têm uma gameplay de HC. Mas é Verdade. gameplay Nossa, cara, mesmo. 4.1 e 4.2 pedrada. Você tem que alcançar um tal nível durante as ações para você dar 100%, ou pode até condicionar, mas aí vai para você liberar, realmente terminar a HCM. Mas também é engraçado, né? Porque, por exemplo, considerando o que o protagonista faz pra justificar a vilania de certos vilões, tu precisa ter aquilo ali, só que ao cubo ao quadrado, né? Então, em alguns jogos você acaba tendo algumas cenas que, né, tem um teor bastante mais pesado do que a média, por assim dizer. Aí talvez essas não sejam tão agradáveis pra maior parte das pessoas. E o objetivo de Hensy não é ser agradável. O pessoal tem que parar também de achar que todo protagonista tem que ser o herói bonzão. Gente, a gente está vendo perspectiva de um protagonista justamente que ele é um anti-herói. Alguns até poderiam botar como uma espécie de vilão. Então, pô, é justamente a história, é uma paródia, começou com uma paródia, só que foi evoluindo e acabou se realmente tornando uma história. Tanto é que o Hens vai evoluindo como um escandalhoso durante a franquia. Mas, cara, não leva a sério tudo isso aí também, não. E também Ao não, ponto de vista. Ah, e também não tente justificar demais. A obra não quer que você faça isso. então, eu não estou justificando, estou ou justificando, seja, não não justificando. cheguem na internet falando que o Hansen só gosta muito de mulheres, tá? É complicado falar Isso isso, é. né? Não façam questão. Dito isso, é o único e verdadeiro Gold. Não, Real. brincando. E você, do Cleide? O que você tem a dizer? Cara, pra mim é meio difícil falar desse assunto, né? Porque tem pouca HCN que eu considero necessariamente boa, sabe? Eu digo que a maioria é meio que competente e fica por isso. Eu gosto bastante especialmente das de Hamikuri. Só que elas são bem mais simples, sabe? Tipo, é uma obra de romance, comédia, slice of life, então não tem nada muito fora da curva. Quando tu chega nesse ponto da obra, é só o relacionamento dos personagens atingindo um certo ponto, entendeu? Só que eu gosto Sim, como o Katsuki escreve elas, porque ele faz o relacionamento dos personagens ser algo bem mais fiel, sabe? Menos apressado. Tanto que elas duram cerca de 40 minutos se tu lê no auto mode. E tem tudo aquilo do Tomohiro, principalmente em Hamikuri, né? Ele ter paciência, ver se a personagem tá pronta e tal, sabe? Esse tipo de relacionamento, sabe? De tu se importar com a parceira, no caso.
Eu acho interessante. Eu acho que é uma dinâmica legal. Não é algo único de Hamikuri, mas é algo que tem lá bastante. Inclusive, a primeira da Mary no Totsu, ela é muito boa por isso. Gosto bastante. E, no geral, acho que é só a Hamikuri que me vem à cabeça mesmo. O resto, sei lá, eu gosto das de Nine Nine porque eu gosto da arte do Tsubasa Izumi. Eu gosto das de da de Amatsu Tsumi e Aoitori também, porque eu gosto da arte do Coco. Por aí vai, entendeu? É mais pela arte em si do que pelo texto. Cara, pior que as artes de Amatsu Tsumi da HCN são muito quentes mesmo, tá? É um negócio Cara, a muito arte insano. do Coco, por exemplo, porra, a arte do Coco é sinistra, velho. Nunca vi alguém desenvolvido igual ele, tá? Já decidi que não. Pior que é desse nível. Mas, enfim. Já que falamos aqui das boas HCN, Opa, que me calma aí, considera calma aí. Eu boas, não né? citei a minha ainda não. Ah, não? Não. Pode citar então. Inclusive, vocês falaram muito sobre HCN ter algum tipo de significado, ter alguma certa importância na história, até mesmo brincar com o papel de uma HCN dentro de uma narrativa, dentro de uma visão nova, dentro de um eroge. Mas eu me sinto obrigado, inclusive, a puxar uma obra que já foi citada pelo Erdna, não faz tanto tempo, que é o Grisaia. Porque, assim, por mais que claro, você pode ter um papel narrativo direto numa HCN, no final das contas você está falando de um eroge. Existe um papel também erótico. E o Grisaia, pra mim, ele simboliza bem isso. Ele é uma obra muito divertida, com o protagonista que tem os seus conflitos internos, ele tem o seu passado complicado, mas em suma ele é um guerreiro muito fodão. Remete até a um certo power fantasy. Então o Grisaia é um jogo onde ele vai comer todas as personagens dos 3 jogos, sem exceção. Inclusive figurante. Pop do E Marco Abreu. o GOAT do Marco Abreu. Grandíssimo Kazami Uji. Inclusive você tem HCs com a irmã dele, com a mãe adotiva, com tudo que você possa imaginar. E Tem assim, até um Shimaidon, não tem? cara, é bizarro. Esse Grisaia é impressionante, assim, quando você pensa. Agora eu preciso jogar. Não, cara, Grisaia é divertidíssimo. Não só por isso, também como por todo o Calma resto, aí. né? Calma aí que eu vou pegar a imagem do Shimaidon aqui, o pessoal vai entender qual é a piada. E assim, eu me vejo também obrigado a citar que a qualidade da arte é muito boa. Pra quem gosta de Monogatari, a gente tem um dos artistas, o Akio Watanabe. E você também tem um voice acting que é muito bem feito. Eu acho que em questão de produção de HC talvez seja a melhor que eu já li até hoje. Então, assim, citando puramente papel erótico dentro de uma obra que não é um Nukige, é só um eroge, tem a sua trama paralela que não necessariamente está completamente atrelada ao sexo. Eu acho que o Grisaia é uma obra que consegue cumprir bem esse papel, tanto pela qualidade, como também pelo propósito, como ele conversa com o power fantasy do protagonista. Uma obra que, de modo geral, é mais descontraída, né? Aham. O Erdna que leu, né? Lembra? Alguém mais que leu o Grisaia, além do Erdna? E de mim? Imagino que não. Acho que sou eu. Você tem alguma coisa pra Não, acrescentar? concordo. Não sobre Grisaia, mas eu lembrei de outras obras. Fique à Já que vocês vontade. falaram de qualidade de arte por si só, De né? arte. A arte, principalmente o design que o Motoyon e a Kagome colocam em Sakura no Toki é assustador. Tipo, são cenas lindíssimas. Que não necessitavam ser, mas elas são lindíssimas. Sakura no Toki é muito bonito, não só nas HCs, mas no jogo principalmente. Se você for ver como comparação pra Sakura no Uta, parece até de outra pessoa, mesmo não sendo. É do próprio Motoyon. E outra é Sarate no Ima. Aí é por questão de mistério. Eu acho que eu nunca vi um escritor que fizesse isso, né? Que é o próprio Uromio. Algumas HCs, elas fazem parte do mistério, você precisa ler objetivamente. Se você jogar a versão censurada de PSP, você acaba perdendo. E Senran Shite, que é uma obra que é enraizada nas suas HCs, porque elas são justamente a parte dempa da obra. Mas eu imagino que só eu tenha lido aqui Senran Shite. Sim. Aham. Tá pra sair uma tradução em português pela Kika-chan e eu imagino que o pessoal possa ficar empolgado por isso. Caso veja esse episódio em um futuro onde já tenha saído, esteja bem pertinho de sair. Deixa eu dar um disclaimer aqui, né? Cuidado se for ler. A primeira cena é justamente uma HC. Já começa com pedrada, Já então. começa com pique. Começa com o que você Mas enfim. imagina que é. Mas é consensual ou não?
Não, não é. Imaginei. Ou seja, é realmente sexo surpresa. Mas enfim. Exatamente. Citamos aqui vários casos de HCNs. Pode ser elas mais comuns, como a que o do Coelho citou com Harley Puri. Temos aqui a subversão, tivemos aqui também HCNs que fazem uma coisa mais diferente, seja um tom de comédia, ou seja, para enriquecer algum tema. Então, agora que nós citamos aqui bons casos, que talvez possa ter sido até esclarecedor pra gente, e para vocês também, agora vamos para os exemplos ruins do que a gente considera uma péssima HCN. Eu gostaria de começar pessoalmente com o cara da Shoujo. Eu sinto muito, Edna. A arte não salva. Não são ruins mesmo. Vixe, é ruim? Tava começando a Ó, jogar. eu explico. Cara do Shoujo, ele é excelente quando é fora do conteúdo erótico. O mistério é muito bom, principalmente no segundo jogo. Ele é excelente quando você vê a resolução do mistério. Ele também tem uma arte linda, linda, linda. A arte de cada jogo melhora, é maravilhoso. E também tem a própria prosa do jogo, que ela é muito boa. A tradução em inglês, que todas que saíram são excelentes, até onde eu vi. Mas se tem uma coisa que cara no shoujo não acerta, é nas HCs. Que uma coisa que eu vou até comentar agora, eu depois eu vou acrescentar, mas focando no que eu não vou acrescentar. As HCNs de cara no shoujo não são boas porque, além da escrita ser bem amadora, de ser coisa de, por exemplo, ele descrever de uma forma bem amadora mesmo, movimentos de sexo, etc. Que, assim, se você lê Magazine normal, você não. Você pode sentir vergonha, mas você não sente que tá se torturando, sabe? Então, em cada no show você parece que tá se torturando. É uma sensação muito estranha. A arte tá ali, é muito bonita, mas não é o bastante pra salvar, sabe? É coisa de você ver, apreciar e sair. Não é algo que não cumpre bem o papel de erótico. Eu acho que é anti-erótico, na verdade. É realmente muito amador. Se Cara no Shoujo não tivesse HCNs, fosse mais sutil, essa é uma obra muito melhor nesse sentido. Não à toa, agora indo para o que eu ia acrescentar mais cedo, o Cara no Shoujo 3 faz exatamente isso. Ele não tem HCNs, porém, ele troca HCNs por cenas de monólogos, ou narrações em terceira pessoa, onde está acontecendo o ato, porém, ele acontece de uma forma que ele mostra a cena, mas ele não descreve ela. Ele enriquece baseado no que ele precisa dizer com aquilo. Então são cenas que parecem que realmente saiu de um filme, sabe? É uma coisa bem cinematográfica. Porque ela não tá lá de um livro erótico, sabe? É um livro hot, assim dizendo. Tá realmente ali para enriquecer alguma coisa de uma forma bem sucinta e direta. Então elas são cenas rápidas, são bem contadas, tem uma boa narração, a arte também continua maravilhosa. Cara, o Shoujo 3 é bem mais autoprodução em comparação aos dos dois jogos, nesse sentido. Então, alguém tem mais algo a acrescentar? Só um disclaimer aqui de um exemplo de HC de Cara no Shoujo que eu acho hilária. É a introdução. A primeira vez que a gente vê, num flashback, a esposa morta do protagonista. E é bem numa HCN. E ser HCN daquele jeito eu só achei hilário. Cara, pior que não dá mesmo não, tá? É engraçado mesmo. É hilário. Você assim. nunca viu, tipo, você não vê um sprite dela. A primeira interação que você tem com ela na obra é um flashback que o Rage tá transando com ela. E não Tipo, é. é insano. E é bem no boquete, né, cara? Hilário. Sabe? Já começou assim. Que pedrada. Então, tipo, é uma obra que claramente parece que não foi feita pra THC. É uma sensação que eu tive com a autoria. Não à toa, Carlos Shoujo 3 ele dropou isso anos depois. Não tem HC no Carlos Shoujo 3. Assim, Tanto que não tem mosaico também. em defesa do cara no Shoujo 1, em parte existe um conceito ali pra HCN ser até não tão legal, né? Não entrando nos meandros da história, mas digamos que os bad endings também são HCNs, em sua maior parte, né? Então, pelo menos pra mim, Tanto que suprime um tem pouco do uma que eu posso problema. dizer que é boa. Tem uma que eu posso dizer que é boa. Que é um dos bad engines com. Não posso comentar, mas vamos dizer que tem um bad engine que se usa muito bem de HC. Porque Sim, não tá no ponto de vista do Rage. Tá no ponto de vista da heroína que você entrou no bad engine. sim. Que é
não é excepcional, mas é bem feita, é bem escritinho. É mais Então é uma coisa que condizente eu com a gosto. obra, de modo geral, né? Aham. É bem conceito, isso eu vou admitir. Mas tirando essa, realmente não tem muita salvação não, cara. É bem ruim. Agora, pra finalizar a minha parte, eu comentei várias vezes, eu gosto muito da Kerupa, eu gosto de Noctashi, Hentai Prison. Mas, tem uma HCN Noctashi 2 especificamente. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou dizer duas coisas que envolvem essa HCN, que eu acho péssimo. A primeira é que envolve uma criança, já começa aí. E a segunda é que é um flashback. Mas é um flashback que não precisava estar lá. Só esteve lá por tabela. E foi péssimo. Péssimo, péssimo. Porque eu entendi o motivo de existir. É para ser desconfortável. Porém, você não precisava. Quer dizer, o leitor não precisa saber em detalhes o que aconteceu. Se ela estivesse descrevendo, o personagem estivesse descrevendo em uma explosão de raiva do protagonista, cada coisa que aconteceu, sem imagens, mas só descrevendo o que aconteceu, tudo bem, eu aceitava. Mas não foi o caso. Foi uma cena que foi desconfortável, mas não porque precisava ser assim. É porque realmente só quiseram que fosse assim e não ficou bom. Ficou péssimo, pra falar a verdade. Tanto que é uma coisa que quase me fez diminuir a nota que eu dei pra obra. Olha que eu não ligo tanto pra nota. Eu realmente eu não gosto dela. Eu acho ela muito bem ruim, bem mal colocada. O que é até estranho pra Noctashi. Aquele preceito, né? De vez em quando menos é mais. Exato. É uma coisa que não deveria estar lá. Tanto que se não tivesse, não ia atrapalhar em nada. Mas, enfim. Agora, como eu já citei aqui meus dois casos, você tem algo adicional, Arjuna, já que você também leu? Cara, Cara no Shoujo é um caso muito complicado porque as HCs dela eu entendo porque elas existem. Existe todo o tema da luxúria, do Aham, pecado, porque é obra inspirada, né, em Divina Comédia, por si sim. só. Mas a execução de como elas acontecem, os momentos pra mim é que são problemáticos. São aqueles punches, tipo uma piada, sabe? Ah, acerta o momento? Sim. Não acerta. Ou é muito atrasado, ou é muito antes do que deveria Repentino. acontecer, é muito Repentino. do nada. Por exemplo, Cartagra. Ele sofre do mesmo problema. Se eu já posso, né, citar uma obra aqui. Que é do próprio dos mesmos autores, né, em si, de Cara no Shoujo. Então, eles não têm esse timing. Timing sexual é uma expressão meio estranha, né? Mas eles não têm esse timing por si só. Não existe de fato uma construção de pacing e nem de narrativa pra ter a cena, ela só acontece mesmo. Exatamente. Pelo menos a obra ela reconhece que elas acontecem, diferente de um Tsuji Dosan que acontece e todo mundo ignora. É estranho. Eu já vi isso acontecendo em Tsuji Dosan. Mas, enfim. O que mais você quer comentar agora? E você, Bernie? Os itens a comentar sobre. Cara, então. Eu, pessoalmente, foi o Skandar, né? Não, foi o. Gente, chegou a falar de Tsukihime e tal. Eu, pessoalmente, odeio as HCs de Tsukihime, Fate. Eu acho a escrita delas são horrorosas. Dá vontade de dar um tiro. Tem alguns Tsukihime são podres. Eu entendo a Dark Wade com Chique, tem até um É poema, mas o melhor, né? resto também não. Talvez até a da Kira, talvez até a da Kira seja de cada da Kohaku também, mas. Cara, em geral, mesmo as que são importantes, são ruins de dar dor física mesmo. Muito, muito ruim de ler. Parece que o Nasso gastou tudo que sabia escrevendo a contextualização das rotas e tal. Caga assim, não dá. Horrível, horrível, horrível. Não, mas assim, Não, Eu, eu, eu tenho que eu quero fazer um defender. objection. Tá? Ah, faz primeiro, depois eu faço o meu. Beleza. não, fala aí. Assim, eu concordo que elas são mal escritas. Até eu testei, né? Eu não. Principalmente a da Shiro, eu acho uma merda. Terrível, sabe? Não faz o menor sentido. Mas duas eu defendo. As da Sakura em si, de Sim, Fate Stay Night, até porque o tema da personagem em si é o sofrimento sexual. Então, É, poderia ser feito sem, né, elas serem mostradas, como por exemplo é no remake de Tsukihime. Mas a obra tem que vender, né? Não dá pra negar isso também. E eu acho também interessante a da Akira, porque
o tema da personagem em si também é repressão sexual, querendo ou não. Porque ela Então. cresce tendo amor pelo Shiki, que ela não consegue ter, exatamente porque ela é irmã dele. Mesmo que Tsukihime vai desenvolver isso de outra forma, com os dois Shikis, por aí vai. E se você não leu, pelo amor de Deus, né? Tsukihime já tem mais de 20 anos. Tem até em português. Mas tem todo um desenvolvimento temático em si da obra em relação a isso. Eu poderia também citar uma em especial, mas aí é realmente um spoiler grande. E vai sair no remake, eu quero ver como é que vai ser. De uma personagem que ela sofre aquele gênero bem famoso dos Estados Unidos, sabe? O rape. Que. Como que É eles vão bem adaptar famoso na isso? Índia. Bem famoso na Índia, Eu né? fiquei curioso Em também. Bangladesh também. Como é que eles vão adaptar isso? Porque a cena é importante. É muito O importante. choque dela, ela aparecendo, é o que traz em si a importância do que acontece. Nossa, eu tô me embanando aqui. A importância do que acontece é justamente a cena em si. Menos aquela. Tem uma que as pessoas defendem que eu já vou dizer que é ruim, que é a cena de. O principal rape em si, sabe? Quando o Chique fica louco. Ela é só jogada. A obra nem cita mais aquilo, em determinado momento. Ah, você tá falando da Roda Dark Age? Ela também poderia citar, mas Ah, não, é ok. Não, é que a Roda da. Dark Age eu Da defendo, empregada. tá? Eu defendo. Ah, ok, ok. Esse eu de fato não consigo defender. Mas esse em específico, Dark Age eu defendo. Acho que tem toda a questão ali dele ter uma paixão pela Dark Age, ao mesmo tempo que ele, de maneira inata, também tem um impulso violento. Então as coisas se misturam. Fora que gera todo um conflito depois, né? Então essa cena em específico eu defendo. Eu gosto de como o Nazo fez no remake. O Eu remake acho é ela bem melhor. interessante. Isso é verdade. É, Inclusive, você comentou, inclusive, em questão de ter ou não a HCN, e como no Tsukihime ficou meio termo perfeito na Roda Dark Age, porque por alguma razão ele não transa com a Ciel no remake, ok. por Ah, isso não é 10. é. No Real Tanua, cara, me incomoda muito não ter esse meio termo. Porque os personagens eles não transam. Mesmo em cenas onde faz sentido isso acontecer. Então, ou é completamente explícito, ou eles só cortam completamente, fica faltando alguma coisa, sabe? Se puder falar uma em especial, né? Aquela cena onde a Sakura vai chupar o dedo do Shiro. Sim. Aí ela precisava do sangue dele. Ai, que horrível, Ah, fica cara. muito ruim, sabe? Mas assim, outra coisa que eu preciso comentar é que na última obra que teve a Gacine da Type Moon, que foi o Fate Roll Ataraxia, na minha visão, ali ficou realmente bom. Eu gosto das Agacines do Roll Ataraxia. Quase todas são extras, com exceção de uma lá no finalzinho, que eu nem preciso falar, que é um sexo surpresa, com uma certa personagem. Mas eu não vou comentar essa cena em específico, vou comentar do resto. Eu acho que ali a escrita funciona melhor, até por ser um extra e não tá conectado com a trama principal. Ela tem uma natureza episódica com começo, meio e fim que funciona bem. Eu acho que de modo geral, na última deixa da Type Moon eles conseguiram acertar nisso. Coisa que é muito criticada, né? Muito infame na comunidade, o pessoal tirar print de uma cena ou outra, que de fato é muito ruim, né? Quando você pensa em escrita. Mas pelo menos pra mim no Rolo Ataraxia funciona bem, de modo geral. Pode continuar, O velho. nosso querido Ducleidio aqui, ele infelizmente teve que dar uma saidinha, então. Ele já acabou de voltar. Nossa, foi só falar que Ele ele acabou de apareceu. voltar. E Ducleidio, você pode comentar das HCs que você acha ruim? Você tá sem áudio, amigo. Eu tava conectando o microfone que ele tinha Ah, tá, desconectado. tá. Enfim, cara, dá pra fazer uma lista aqui e ficar o dia todo comentando. Mas eu vou tentar Não, 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 pegar pega. Pegue uns exemplos alguma mais, que simbolize bem. mais específicos. Cara, uma coisa que me incomoda muito, sabe? Me deixa, tipo, desconfortável é quando a personagem feminina é muito inocente. Tipo, ela age que nem criança e chega nesse momento, entendeu? É uma coisa que me incomoda muito e japoneses parece que gosta disso, porque as coisas que eu li tem uma frequência bem grande disso. Que é as duas primeiras da Kuko em Samenana, é esse fio, e é muito desconfortável de ler, tanto que eu skipei a segunda. E as da Ru em Rap Live, Show Up, que não são dois títulos populares, só tem japonês também, mas dois exemplos que me vêm à cabeça. E, porra, é chatão de ler, velho. Tipo, nada contra quem gosta, mas não é pra mim, não. Pessoalmente, assim, falando. Outra coisa que me incomoda é algo
evitar spoiler, né? Algo tipo a primeira da crise em Magicói. Quem leu Magicói vai saber qual que eu tô falando. Pedrada, hein? Essa Pedrada. é brutal. Essa é Cara, Pedrada, brutal. aquilo lá, velho, tipo, beleza, dá pra entender por causa do protagonista, né? O protagonista é desse jeito mesmo. Mas comigo não rolou, Total, não. sabe? Brutal, cara. Só posso falar isso. A primeira da Reina em Kinkoi também tem um fio muito esquisito, mas essa é mais pelo contexto, porque o contexto da HCN, nesse caso, de Kinkoi, é muito tipo, cara, o que o cara tava escrevendo aqui, tá ligado? Ele inventou qualquer coisa e fez aquilo funcionar, só que não funcionou. É esse nível. Só pra também mencionar, eu não diria que é ruim, mas uma coisa que eu acho importante, tem uns autores, assim, principalmente o Fuyakane Tom, que é o autor de Jar Hearts, e o Luke, que é o autor de Lupercalia, são dois autores que eu gosto bastante, que eu sinto que eles não gostam de escrever HCN, né? Eles estão lá pra cumprir tabela, tá ligado? Tipo, se eles pudessem escrever uma obra ao Ages, eles escreveriam. Porque o Jar Hearts, ele é basicamente ao Ages, para pensar. A história principal, ela não tem romance pra começo de conversa, ela é só historinha. Só que depois que tu chega num certo ponto da história, lá no capítulo 11, se eu não me engano, tu desbloqueia umas opções lá pra fazer as escolhas com os personagens. Aí quando tu chega nessa parte da história, tu desbloqueia umas ceninhas extras no menu. Tu tem que voltar lá pro menu e desbloquear uns episódios pra te ler. E esses episódios são as HC do negócio. Só que, tipo, eles não estão nem conectados na história, entendeu? Tecnicamente não é nem canônico, de uma certa forma. E, tipo, realmente não agrega nada pra história. Tu lê aquilo lá não vai alterar nada da tua experiência. Tu pode jogar a versão de Switch, a versão de PS4 lá e dá na mesma. E no caso do Lucre, eu sinto que ele não gosta de escrever porque, tipo, às vezes o Lupercalia, acho que elas duram menos de 10 minutos, velho. Tá entre as mais rápidas que eu já li de tudo, assim, Caramba, no geral. eu realmente gosto dorme, né? Igual do Sim, Logo. velho, é muito rápido, assim, sabe? Tipo, tu nem sente que faz diferença de alguma forma, sabe? Se tu excluir aquilo lá, não atrapalha em nada. Tanto que a última obra do Lucre, no caso dele, né, que é Pútrica, é All Ages. Ele tá escrevendo All Ages agora. E às vezes eu me pergunto, né, tipo, pô, será que o cara tá lá escrevendo porque ele gosta mesmo ou ele só tá cumprindo cota, entendeu? Tabela, porque ele tem que pagar as contas. Tem isso também. Se quiserem acrescentar algo? Não? Mas mas que eu não Não, gosto é. porque sobre as que a gente não leu. O Reginald comentou que tem interesse em ler ainda. Assim. Enfim, das que eu não gosto é esses exemplos aí. Dá pra citar muita coisa, mas ia ficar muito tempo enrolando. É, a gente já tá aqui um tempinho já. Então, assim, alguém ainda tava a comentar ainda? Opa, eu tenho. Depois eu também gostaria de falar. Eu quero, Eu também vou. eu quero puxar uma obra aqui que eu não faz tanto tempo, uma obra da Nitro Plus, que é o Demon Bane. E assim, Demon Bane é uma obra extremamente edgy, ela representa bem ali o começo dos anos 2000, muito focada em ação, investigação, mecha, etc. E Demon Bane tem muita HCN, bastante HCN. E assim, a maior parte delas eu sinceramente não acho úteis pra mover a trama, nem pra representar algum relacionamento entre os personagens. Apesar de que as principais que acontecem com a heroína de cada rota, dá para assim dizer que servem a um certo propósito de consumação, apesar de eu não gostar tanto assim da execução, de modo geral. Mas o que realmente me incomodou é a quantidade de HCine que tem, principalmente envolvendo tentáculos e lolis. E assim, num nível que chegou um ponto que eu comecei a me perguntar se eu devia estar lendo a versão ao Aegis ou não. Porque como a obra é basicamente sobre ação, para mim só soa muito intrusivo. Porque eu não gostava da HCine em si, pela escrita nem pelo conteúdo. E pra mim esses elementos ficaram só deslocados da discussão central e dos elementos que eu achava legal da narrativa. Eu consigo dizer que a terceira rota da Freira ela funciona melhor, ela é um pouco mais concisa com menos personagens, isso acaba acontecendo menos.
Mas, assim, de modo geral, acho que Demon Bane é uma que me desagrada bastante. Tipo, no nível que realmente talvez eu devesse ter lido a versão All Ages e minha experiência seria substancialmente melhor. Eu não sei se alguém mais aqui leu E Demon Bane pra comparar, mas pelo menos essa foi uma experiência. Não, eu concordo bastante. Inclusive, que bom que cortaram essas coisas na versão Ages, porque eu não sou o cara que reclama de lolis, deixando bem claro Não, aqui. não é esse meu Mas tem problema. algumas ali Complicado. que, rapaz. É complicado mesmo. Envolvendo o tentáculo, né? Que, nossa, realmente esse elemento Lovecraftiano eles se aproveitaram bastante. Diga-se de passagem. aproveitaram bem isso e o bate-esquiva. É o bate, esquiva, defende. O Depois Marco que a Abreu gente teve que Marco aprender Abreu, em né? algum lugar, né? Mas quando lembrar Exatamente. mais, Quando demorar a massa é 10, né? E com o Rense é 10 também? Pedrada. ironicamente. Mas Tipo, enfim, o você que estava você ia falando. acrescentar, Albert? Então, eu gostaria de acrescentar, e não sobre um. Eu vou falar sobre um jogo específico, mas você pode considerar sobre um arquétipo de jogo específico. Basicamente, esses Ubisoft, Tony Works, tá nesse paralelo aí. Cara, Ó, é eu Moeguê, só fala isso, pelo amor de Deus. Moeguê. é Moeguê, Moeguê, mas eu tô citando os mais famosos aí. Enfim, eu tá lendo Gin Haruka, que eu sou revisor do coisa e tal. Eu tô vendo as rotas, padrões desnecessariamente excessivo de HCN, longa, com os diálogos mais horrorosos, um mais horroroso que o outro. E, tipo, pô, é literalmente, não acontece nada da história, já estão pá, 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 pá. Não acontece nada, pá, 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 pá. Como se quisesse ter algum sentido, mas não tem sentido nenhum, só botaram lá só pra vender mesmo. E, pô, tipo, tudo bem, tem uma ou duas, porque obviamente é o objetivo do jogo, né? Mas, pô, tem uma rota lá que tem umas cinco, sem motivo nenhum, e é do jeito mais escroto existente. Tipo, só. Eu só sei que tem uma personagem Gin com fetiche em cheiro de pau. Então, acontece isso aí. Cara, A irmã dele também, outra maluca. essas obras só vendem exatamente pela cena sexual. Se não tiver elas, é que é o problema. O resto não importa. O É, resto é você tá falando detalhe. que é horrível. Ah, mas quando a Necopara, Não, Necopara é Gold, não vai não. Nossa, é tão ruim quanto foi. As Necopara são muito bem porra, animadas. A produção tem eu que elogiar mesmo, traduzi tá? Necopara, velho. Bernie, eu traduzi Negacite Necopara, cara. Eu sei do Irmão, que eu tô você só falando. jogou um. Eu joguei um também, mas eu gostei. Tá, Mas enfim, matei. Briga, briga de quem tem não matou fetiche aqui nada. na cal. Aí, vamos lá. Aí eu gostei de. Vocês estavam puxando num outro assunto aí. Qual nós você está citando? É Fate Out Nua, né? Que cortaram. Cara, outra que também acho horrível, tipo, não tem HCM, mas ficou muito ruim sempre foi o White Album 1. E tinha no original, tinha no 2, aí um ano depois do IC, do White Album 2 IC, lançaram o White Album 1. E cortaram tudo as HCM. Aí No tem, remake. deixa até esclarecer, só que, pô, principalmente quem tá vindo do White Album 2, como no meu caso, e a maioria das pessoas que White Album 2 foi o que ficou famoso. Pô, tipo, tem umas coisas que encaixarem certinho e tal. Eles cortaram, fica meio parecendo mais frágil, não parece ter uma emoção realmente, É, principalmente da rota é que da Rina, aham, você da perde uma de Yuki. consumação, né? É, tipo, a gente não tá falando isso de fator pornográfico nem nada, mas tipo, pô, parece que causa uma queda na trama, parece que deixa de ser mais dramático do que seria. Aham. É porque nem tem aquele meio termo que a gente citou do Tsukimi Remake, né? Só tem essa. Acontece, mas é só um salto. Só pula. E, Aí parece que tá faltando alguma coisa, né? Não tem nada pra compensar. realmente, poderia o jogo para mim ser muito melhor se tivesse. Alguns outros problemas tem também, mas esse para mim é um que me parece que faz falta, principalmente que é Nintendo 2. Faz falta. Você pensa, pô, tá tudo certinho para acontecer, mas não acontece nada. Acontece, mas a gente pula. Tudo. Salto. Então, É. eu não entendo isso também. Saiu um ano depois do White Album 2, do IC do White Album O. Por que cortaram? Não sei. Se alguém souber responder, Porque o sei lá. lançamento do White Album Remake foi feito inicialmente para console. Pra PS3. Ah, É, ele é foi PS3. pensado para console.
Ele só veio pra PC depois. E foi inclusive a mesma coisa com aqueles especiais do Watch Dogs 2. Ele foi algo que veio junto de uma edição especial sobre o PlayStation 3. Ela não tinha no Watch Dogs de PC originalmente. Entendi. Tanto que, inclusive, eu tenho curiosidade pra ver como é que é o Watch Dogs 2 no PlayStation 3. Eu quero ver como é que o jogo é sem as HCNs. Que é uma coisa que realmente eu não consigo tirar HCN de Watch Dogs 2. Então, se realmente sair na Steam 2, vai ser provavelmente só um port dessa versão. Eu tô imaginando a mesma coisa. Mas enfim, alguém tá a acrescentar ainda nas HCNs ruins? Ah, eu tenho. À vontade. O primeiro. O Hakata já leu essa obra, então ele pode complementar, né, se ele quiser. O Taoreiro, mano, as deixas que a versão censurada de Taoreiro, mano, dão pra cenas que estavam na versão original e não complementam com nada, é uma perda, sabe, tipo, um desperdício do que poderia ser feito, porque faz sentido elas existirem. Pra quem já jogou, né, o Taoreiro, mano, posteriormente, tem uma personagem que é filha do protagonista. E ela surgiu de algum lugar, né? E, sem dar spoilers em si, digamos que o protagonista não estava tão ali, do Taoreiro Mono 2 pra frente. Ou seja, teve que ser naqueles momentos. Mas o meu problema em si com essas cenas, não só o fato de elas não existirem na versão do PS Vita pra frente, é o fato de elas existirem na versão original, porque o timing é péssimo. É tipo, arco da personagem acontece, pau nelas. E aí vai indo, prosseguindo. É sempre Cara, pau e ele nelas no pega final de arco. todo mundo, né? Esse não é nenhum problema, só que é sempre uma personagem no final de arco, sabe? Nunca no começo, no meio, quando parece que tá funcionando. Não, é sempre no final. E fica muito esquisito, porque você pau nelas em uma personagem, aí você conhece outra do nada. E foda-se, é isso. Não tem um timing, assim. Um outro É uma jogo que escadinha, sofre né, disso. basicamente. Sim, é uma escadinha, praticamente. Outro jogo que sofre disso é Eleven Knights. Acho que o do Cleide, ele conhece a obra. Sim, eu li. Nossa, os HCs desse jogo são tristes, sabe? Cara, Nossa, tu é lembra que tem uma que bizarríssimo. é obrigatória, né? Ui, nossa. Não Eu posso nem falar por reclamo. spoilers, mas tem uma que é obrigatória. E, tipo, tu não tem Sim, como. Tu vai passar por todas as rotas, tu vai passar por ela. Não tem como evitar. exatamente. Mas é uma obra tão boa que eu ignoro, sabe? Mas tem esse impedimento, digamos assim. E outra obra que não é uma visual novel em si, né? Mas ela tá no VNDB. Critiquem o site, né? Que é Ei no Azeria. Ela é uma obra em si que é um kit currency pra retardado. Opa, um kit currency pra pessoas não tão na mídia, sabe? Tá Pra bom, pessoas que não têm tanta capacidade. tá E bom, as continue. HCs dela são as piores que eu já li na minha vida. São horríveis, horrendas, tenebrosas. Tem um exemplo que um personagem, ele perde uma pessoa muito querida na trama. Aí o protagonista resolve, eu já sei como é que eu posso curar o problema dela. Sexo. Cara, isso é tão desrespeitoso em certo ponto, sabe? Isso é uma solução horrível mesmo, pelo amor de Deus. Mas é tratado o quê? Com piada? Sério? Não, é sério. O É jogo é inteiro sério? sério. Bizarro. É muito sério. Caramba. Deus, coisa horrorosa. Mas, Ok, mas joga o ok, jogo, também. é bom. Ok. Enfim. Podemos encerrar por aqui já? Pode Eu ser. Acho que pessoalmente não tenho mais nada rendeu pra bastante coisa. comentar, mas se vocês quiserem fazer algum tipo de conclusão. Conclusão, o nosso chefe ainda vai matar a gente algum dia. Isso é fato. Joga em Rance. Espero Pedrada. também que esse Reescreva. formato de episódio mais comum não seja estranho pra vocês. Eu espero que se sintam confortáveis, porque a partir daqui vai ser sempre um tema específico e a gente debatendo ele, concordando ou não. Aqui não houve nenhuma discordância, eu acho, no último episódio. Tirando. Qual foi mesmo? Foi com Fate. Foi com Fate, né? Perfeito. Digamos que o Wesley tenta enxergar o copo meio cheio. Eu vejo meio Mas vazio. Foi mogado. talvez haja alguma treta no próximo episódio, eu espero que sim. Vai gerar entretenimento. Mas, para não enrolar tanto, uma boa noite para todos vocês, ou boa tarde. Não sei que horas vocês estão vendo o podcast. E a gente tá muito nervoso agora. Pode encerrar, a gente já se humilhou bastante aqui. É o papo, Pode papo de ser. Gunner, Deixa né? no vídeo, deixa no vídeo. Deixa no vídeo. Ah,
É Joguem importante. Kit Ourense. Pedrada. Pedrada, jogaço. Leiam obras com Shimaidon. Eu não posso deixar a piada morrer. E lembre-se, não tenham vergonha de conversar sobre HCN, é importante. É um erogue. Eu vou- Chegue na sua mãe e fale, mãe, leia essa HCN comigo. Ó, mas não chega no seu pai e fala, pai, o Hans estava certo, eles são uma mulheres. É verdade. Só chega nele e fala, me compra um Takimakura, mãe. Ah, Da Bunny Girl. vou entrar me explanar agora. Ué, você acabou de ser esquecido. Ué, qual a história aí, rapaz? Acabou de se entregar? Tá bom, Aproveitei que velho, já você não acabou. sabe fingir, não. Se a carapuça serviu, né? O Tá cara cara pra foi serviu. Eu só falei daquele É. vídeo, cara. Ok. É isso Que aí. maravilha. Encerramos aqui então? Encerramos. Até. Cara, você me pergunta quanto o pessoal vai ir de cara com a gente, sabe? Ah, inclusive, isso, cara, não esquece também de meter uns bip quando a gente não fala rape. Ele só falou rape uma vez. Eu só falei uma vez, cara. Duas. Rapaz, sinto que o pessoal vai me Duas. matar nesse vídeo aí. Depois daquela palpitada. Ih, trouxe informação, né? Trouxe informação. E eu ainda Eu errei tenho no meio, certeza- tá? Porque Eu eu tenho falei Moon certeza que meus Remix. amigos não vão conseguir levar esse vídeo a sério, velho. Cara, é difícil, Você né? tem amigos. É difícil. É Cara, difícil mesmo. já bota o Papo Frost de pra ver esse Gunner, né? vídeo. Não, o grande problema é que a gente não chamou o Samuel Jinx, né? Esse que é o problema de verdade. Caralho, Real, né? verdade. Nossa, é o grande sommelier de cenas eróticas, né? É, a gente quer fazer papo de Gunner e não chama o True Gunner. Chamou o Gold, né? O Gold É o Rance da vida real. Ele quer avaliar as cenas de luta do do Demon Demon Bane, né? Bane é boa ou não, né? Tem lá o bate, esquiva, defende. Cara, Caralho. Mas o que é Rance foi Muramasa? muito citado nesse vídeo aqui. Tem que ser citado mesmo, cara. Eu falaria até mais. Se eu tivesse puxado, eu teria falado mais ainda. É isso. Vamos para um Cara, pior que episódio só de Rance. eu fiquei surpreso que ninguém puxou Muramasa. Cara, eu ia puxar Ah, eu Muramasa, puxei uma mas parte. eu não queria estender mais, porque eu gosto das HCs de Muramasa. De modo geral. É que ninguém tá que preparado pra falar da tia chamada, né? Cara, é porque é muito engraçado. Não, esse papo aí vai acontecer ainda, relaxa. Tem que chamar o outro. Não! A gente tem que ter argumento, cara, não é bagunça, né?